Agora a gente precisa falar um pouquinho da Ásia, mais especificamente da China, certo? E posteriormente dos Estados Unidos e logo em seguida a gente falar do Japão, já que a gente já falou da Índia, a gente já fez o contexto geral do continente asiático, né? Mas então, vamos falar da abertura chinesa agora, para depois a gente ir para os Estados Unidos e depois Japão, como eu falei, né? Vocês sabem, né, que quando a gente fala de Império Chinês, mesmo sem ter estudado muito essa parte de história e tal, mas você sabe que sempre que a gente fala da China, a gente fala de um território grande, de uma população muito grande, ou de ser uma civilização muito antiga, né? Sempre tem alguma coisa de grande na história chinesa, né? E o Império Chinês, ele era muito mais vasto, né? E o mais densamente povoado, de fato, dos estados asiáticos. Isso não é uma coisa de hoje, né? Nessa época em que a gente está falando da abertura da China, a gente está falando que vai compreender um território que vai compreender, além da China, a atual Mongólia, o Tibete e ainda parte da Coreia, certo? Desde o século XVII, ela era governada por uma dinastia chamada dinastia Qing, mas enfim, né? Que era uma dinastia cujos poderes, teoricamente, eram absolutos, né? Muito próximo ali do absolutismo europeu, mas com aquele caráter meio teocrático, digamos assim, né? Na prática, a autoridade imperial ela só era enfraquecida pela autonomia dos funcionários reais, tá? Que, enfim, basicamente era quem cuidava da administração da política chinesa, e principalmente pela resistência que vai ser oposta por uma dinastia considerada estrangeira, certo? A economia da China nesse momento ela era principalmente de base agrícola, né, como a maior parte dessas nações, desses territórios que estão sendo neocolonizados, né, que estão sendo invadidos agora pelas nações industrializadas, principalmente europeias, né, e vai se fundamentar principalmente em uma dualidade, é a chamada dualidade Estado-aldeia, certo? As comunidades aldeãs normalmente se exigiam o cultivo coletivo dos campos e o pagamento de tributos ao Estado, certo? Enquanto que o Estado vai empreender basicamente as obras hidráulicas, os diques, os canais, as represas, e que são essenciais, são necessários para a produção agrícola, certo? Para as atividades agrícolas. O artesanato, no caso, tanto rural quanto urbano, ele vai ser muito ativo, tá? E nas oficinas imperiais urbanas é que vai se produzir o nanquim, a seda, os objetos de porcelana, né? E outros produtos de luxo que vão servir para alimentar o comércio nesse tempo, tá? O comércio vai ser realizado basicamente por associações, as chamadas associações de mercadores urbanos, tá? E aí vai se destacar uma guilda de mercadores específica, que é a guilda de Cantão, mas vocês não precisam decorar esse nome, tá? Que vai ser basicamente uma região que vai ser o único porto autorizado a comerciar com o exterior. A população, a sociedade, a civilização, né? A nação chinesa, a gente pode colocar dessa forma, ela era muito resistente a não invasões, né? Não é isso, mas a influência estrangeira, certo? Enfim, né? Basicamente, quando a gente fala dessa época, a gente vê que não só existe como é que eu posso dizer, essa resistência, né? Como era muito mais comum se comercializar quando se falava de povos estrangeiros, mas de alguns povos que eram mais próximos, como a Índia, por exemplo, tá? E aí, desde o século XVIII, alguns comerciantes ingleses que procuravam ampliar as suas atividades, né, acabam chegando à China, e mesmo que no início muito restritos a esse porto de Cantão, né, que era o único que tinha permissão para comercializar com povos externos, né? A partir desse porto, eles vão adquirir muitos produtos chineses e vendiam principalmente ópio, certo? O fracasso de uma série de negociações pacíficas acaba levando o governo inglês, né, que eles tentavam ampliar sem conseguir, a buscar um pretexto para intervir na China. Sempre que, considerando, né, que a produção fabril crescia cada vez mais, essa pressão do governo inglês acaba crescendo cada vez mais em cima desses comerciantes, claro. E aí, surgindo a primeira oportunidade, acaba ocorrendo a chamada Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio ocorre aí entre 1840 e 1842, tá? Que ela acaba, como é que eu posso dizer, acaba se iniciando, né, pela destruição de um carregamento inglês de ópio, que é seguida por uma expedição naval para bombardear Nanquim, né, e acaba impondo o primeiro dos chamados tratados desiguais. Tá? O que é que isso significava, basicamente? Né? A partir do Tratado de Nanquim, a Inglaterra vai obter para ela a ilha de Hong Kong,
tá? A abertura de mais 5 portos, uma indenização de guerra e o fim do monopólio dos produtos chineses pelo próprio Estado chinês. Tá? Desse modo, a gente pode dizer que o capitalismo inglês vai acabar garantindo uma venda a mais, né, dos seus produtos fabris em um outro território estrangeiro, né, no caso da China, mais especificamente. Mas, quando a gente fala do fracasso como é que eu posso dizer? Do fracasso no fracasso nas negociações pacíficas da Inglaterra em relação a se conseguir uma abertura econômica da China em relação aos produtos ingleses, né? O Estado chinês ele sempre foi muito firme em não permitir, além de um porto específico, que é esse porto de Cantão, né, o comércio com povos estrangeiros. Né? E a Inglaterra sempre tentou pela via diplomática, tentou durante muito tempo pela via diplomática, que essa abertura fosse feita, né, para que mais áreas pudessem ser utilizadas para comercializar os produtos ingleses na China. E o Estado chinês nunca aceitava, certo? E é a partir desse momento em que a Inglaterra, usando como pretexto a destruição de um carregamento de ópio, né, que foi proibido o consumo de ópio na China pelo imperador, automaticamente eles utilizam desse argumento, né, dessa justificativa, né, a gente pode colocar dessa forma, para bombardear Pequim, a capital, né, e consequentemente ter acesso aos portos de forma forçada mesmo, armada. Pouco depois disso, né, pouco depois dessa guerra do ópio, né, a gente encontra tanto a França quanto os Estados Unidos obtendo aí vantagens semelhantes em outros chamados tratados desiguais, certo? A resistência do governo chinês, que era muito frágil, certo? Muito fraca, muito débil, a gente até pode colocar dessa forma nesse momento, vai acabar estimulando uma série de novas intervenções, tá? Vai ocorrer uma segunda e uma terceira guerra do ópio também, entre ali 1856 e 1858 aproximadamente. Tá? E essas guerras do ópio acabam resultando no chamado Tratado de Pequim. O Tratado de Pequim, que vai ocorrer em 1860, que vai abrir aos ocidentais, já tinham aberto os 5, né, a partir da primeira, e essa segunda e terceira vão abrir aos ocidentais outros 11 portos, né, que vão obrigar uma pesada indenização de guerra, concedendo uma espécie de extraterritorialidade. Né? O que é que significa isso? Que os estrangeiros, nesse caso, não se submeteriam às leis chinesas. Tá? Colocaram a China de joelhos, praticamente. Né? E também a China foi obrigada a permitir a livre circulação de missionários e comerciantes também em território chinês. Tá? Nessa mesma ocasião, os russos acabam impondo o Tratado de Aigun. Certo? Esse tratado vai ocorrer em 1860 e vai garantir a eles uma região mais próxima dos rios, de alguns rios chineses, como o rio Amu, que vai colocar aquilo ali como uma província marítima russa. Né? E nessa região vão acabar fundando o chamado porto de Vladivostok, né? Que está no extremo oriente mesmo da Ásia, né? Aquela ligação, quase ligação que tem com o Alasca na América, né? Que vai acabar assegurando para a Rússia uma saída no Pacífico que o Império Russo ainda não possuía. Em relação a essas últimas concessões, que vão ser facilitadas pela revolução, chamada Revolução dos Taipings, né? Que vão ter uma tendência xenófoba muito grande. Né? O que é uma tendência xenófoba? Eles vão se colocar contra os estrangeiros, inclusive contra a dinastia reinante naquele momento. Eles vão ser coletivistas também, o que significa que eles vão ser favoráveis à redistribuição das terras em favor das comunidades camponesas. Vão ter um caráter igualitário, né? Todos os indivíduos seriam iguais e livres. Indivíduos homens. Tá? É uma sociedade bem patriarcal nesse momento ainda. Mas eles vão ser progressistas também em certo ponto. Tá? Algumas de suas lideranças, inclusive, vão defender a emancipação feminina, contestando aquele tradicionalismo vigente na sociedade até então. Tá? Mas apesar dos sucessos iniciais desses grupos revolucionários, eles acabam sendo esmagados, né, com a ajuda militar ocidental. Certo? As concessões aos ocidentais continuam durante um certo tempo e vão acabar acarretando uma crescente dependência do governo imperial. E aí, paralelamente a isso, vai haver uma intensificação muito grande da xenofobia no caráter mais popular, né, entre a população chinesa, que vai se tornar cada vez mais violenta. Essa xenofobia
que acaba condenado ao fracasso, enfim, porque os chineses acabam se apegando às suas tradições, que são milenares, né? E, querendo ou não, se recusam a assimilar as mais evoluídas técnicas ocidentais, digamos assim, né? O que implicaria um desrespeito aos ancestrais. Então, de um lado, eles desenvolveriam um sentimento xenófobo cada vez mais amplo na sociedade chinesa, né? E por isso, consequentemente, acabavam negando muito do desenvolvimento tecnológico, industrial mesmo, ocidental, né? Então, de certa forma, nem adiantou tanto, durante um tempo, não adiantou tanto a tomada desses portos, porque muitos chineses não adquiriam produtos estrangeiros, produtos ocidentais, né? E aí, nas duas últimas décadas do século XIX, os ocidentais acabam se lançando a uma política de investimento de capitais, né, que vão aplicando em ferrovias, serviços urbanos, minas, enfim, né, e na conquista de estados satélites também. A própria França e a Inglaterra vão se apoderar de alguns territórios, né? A Inglaterra, mais especificamente, vai se apoderar do Tibete aí nesse momento, né? E tudo isso vai acabar culminando na guerra chamada Guerra Sino-Japonesa, que vai conduzir uma espécie de break-up da China, né? O que é isso, basicamente? Vai ser a partilha do país em uma série de áreas de influência submetidas ao controle das potências estrangeiras, principalmente mediante uma série de arrendamentos a longo prazo, tá? A gente tem aí a China sendo dividida, né, tendo áreas de influência da Rússia, da Alemanha, do Japão, da França, da Itália e, obviamente, da Inglaterra também, certo? Essa guerra sino-japonesa, que vai acontecer no finalzinho do século XIX, ali em 1894 aproximadamente, e vai durar até o ano seguinte, né? Além de evidenciar, né, que a modernização do Japão, que já ambicionava a Coreia, né, a fim de escoar os excedentes demográficos que ele possuía e explorar também suas riquezas minerais, acabou enfraquecendo ainda mais a dinastia chinesa, que era a dinastia Qing nesse momento, né? E aí, por um tratado, a China acaba reconhecendo a independência da Coreia e cede ao Japão a chamada Ilha de Formosa, certo? Que também é chamada de Ilha dos Pescadores, enfim, né? E isso acabou acarretando também a assinatura de um novo tratado desigual, né, que vai arrendar por quase 100 anos à Inglaterra a ilha de Hong Kong, certo? E também os chamados novos territórios, né, que já eram os arrendamentos anteriores na parte continental que a Inglaterra possuía. Se a gente considerar que essas vantagens são muito amplas, principalmente as obtidas pelos japoneses, né, isso vai levar os ocidentais, principalmente Rússia, Alemanha e França, a uma intervenção coletiva que vai obrigar os japoneses a restituir parte do território tomado da China, né, apesar dos protestos japoneses e da nota diplomática dos Estados Unidos em favor de uma política de portas abertas, né, isso vai acabar precipitando a divisão territorial da China. Sim, e aí voltando, né, para a questão como a gente citou os Estados Unidos, para o governo estadunidense, todas as potências capitalistas aí deveriam ter livre acesso ao mercado chinês, claro, né? Os Estados Unidos estavam ali na influência da América, mas queria estender suas asas também, né? E essa reivindicação vai se explicar principalmente pelo atraso da sua entrada na partilha da China, né? Principalmente no que a gente chamou das áreas de influência, que cada uma estava submetida ao controle de uma potência, mas os Estados Unidos não estavam lá, né? Quase nessa mesma época, acaba sendo lançado a doutrina Monroe, né, em que justificava o imperialismo na América Latina, dando margem à ideia da América para os americanos, que já a gente chega aí também. A impotência da dinastia chinesa diante dessas invasões estrangeiras vai acabar provocando uma nova manifestação do nacionalismo xenófobo chinês, né, que essa, assim, é uma das revoltas mais conhecidas dessa época, que é a revolta dos Boxers, que vai acontecer ali em 1900 e 1901, né, no último ano do século XIX e no primeiro ano do século XX, que vai ser dirigida por uma... É muito engraçado o nome, é muito interessante o nome de alguns grupos dessa época, como esse, né, que vai ser a Sociedade dos Punhos da Justiça e da Concórdia, né, que vai se expressar basicamente através da destruição das ferrovias, das missões religiosas, das legações diplomáticas também, né? E aí as potências imperialistas ficam atemorizadas com essa revolta, né? E vão se limitar basicamente a mandar um exército internacional para submeter os revoltosos, certo? Ainda que o governo chinês ele fosse obrigado a pagar uma indenização mais uma vez e aceitar a presença de tropas estrangeiras em muitas de suas cidades, esse movimento, que vai ser caracterizado, né, na China como um movimento revolucionário, como um dos mais bem organizados que eles possuem, vai começar a crescer, né?
E aí acaba se organizando a partir dessas movimentações a chamada Liga Revolucionária da China, que mais tarde vai ser conhecida como o Partido Nacional do Povo, ou Kuomintang, né, como eles chamam também. Esse Partido Nacional do Povo, ele vai acabar unindo uma série de grupos da sociedade chinesa, né, em torno do que eles chamaram como os 3 princípios do povo. Que são a independência, a soberania popular, mais especificamente, e o bem-estar da população chinesa. Né? Eles vão se propor, basicamente, a libertar a China dos agressores estrangeiros e vão estabelecer também uma república e realizar uma distribuição de terra que seja mais equitativa, digamos assim. Né? E aí esse movimento acaba ganhando o apoio da burguesia local também, de intelectuais chineses, das massas populares, e aí acaba que a sua vitória marca a chamada Proclamação da República Chinesa. Né? Isso se dá em 1911, mais ou menos aí. Beleza? Pronto. Finalizamos a China. Falar um pouquinho sobre os Estados Unidos agora, certo? Para depois a gente voltar para o Japão. Vamos correndo falar dos Estados Unidos, meu Deus. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos da América, que a gente chama tão constantemente de norte-americanos ou americanos simplesmente, e eu prefiro chamar de estadunidenses mesmo. Mas, enfim, no século XIX, né, considerando que a gente está nesse cenário, o século XIX em si vai assinalar basicamente a entrada dos Estados Unidos no cenário dessas grandes potências internacionais. Né, a gente já sabe disso. Embora a diplomacia estadunidense não interviesse em assuntos europeus, essencialmente, tá? Mas internamente a vida política vai se desenvolver cada vez mais em torno dos problemas que vão ser criados pelo crescente antagonismo entre o norte capitalista industrial e o sul agrário escravista. Tá? As liberdades individuais que acabam sendo asseguradas ao povo estadunidense pelas emendas que vão ser introduzidas na sua Constituição, enquanto que a população triplica num determinado momento, principalmente com o afluxo de imigrantes de vários países da Europa. Esses imigrantes, eles acabam se direcionando aos Estados Unidos, à América como um todo, mas principalmente aos Estados Unidos, em busca de uma oportunidade que jamais teriam nas suas regiões de origem. Tá? Os chamados pioneiros acabam se direcionando muito para o território estadunidense e alargando ele cada vez mais, a chamada Marcha para o Oeste, né? Aí na década de 1840, mais ou menos, e atingem o Pacífico, certo? Essa expansão territorial acaba sendo conseguida, em parte, pela constante expropriação de terras das populações nativas, né? Pela compra de territórios das potências europeias, alguns territórios pertenciam à França, outros à Inglaterra, mas principalmente pela tomada da metade do território mexicano, certo? A gente tem aí de 1861 até 65 o país, os Estados Unidos mergulhando na Guerra Civil, né, na sua chamada Guerra de Secessão, que vai ser finalmente vencida pelas forças do Norte. Tá? No final desse século XIX, a gente já encontra nos Estados Unidos já como uma potência econômica, né? Tanto a marcha para o oeste para internamente, né? Mas ela progride pelo mundo, né? Que vai ser chamado por eles próprios de o Novo Oeste, digamos assim, certo? E nesse momento a gente tem a chamada Idade do Ouro estadunidense, né? Que fica ali entre 1865 e 1896, que após a Guerra de Secessão os Estados Unidos conhecem o que a gente chama normalmente na história de uma crescente prosperidade econômica. Tá? A produção acaba sendo estimulada pelo desenvolvimento da indústria do norte, certo? Pelo estabelecimento de elevadas tarifas protecionistas. Toda nação que está se industrializando nesse momento está fazendo isso, está sendo protecionista em relação à sua própria produção. E também pelo afluxo de mão de obra, graças a essa imigração que vai permitir cultivar as terras do oeste e multiplicar ainda mais as usinas, e o afluxo de capitais europeus, principalmente britânicos, né? E também pelo surgimento de uma geração do que na própria história estadunidense, eles chamam de ousados homens de negócio, né? O próprio comércio dentro dos Estados Unidos vai crescer cada vez mais, né? Essa ocupação das terras do centro-oeste estadunidense vai acabar sendo possível também pelo baixo preço dos lotes cultiváveis e também pelo fluxo imigratório que a gente falou antes, né? E isso vai acabar acarretando uma grande expansão da agricultura, na verdade, que vai ser facilitada, inclusive, pela conquista de terras dos nativos e pela construção de ferrovias também, né? Essa migração ela vai ocorrer de forma constante de algumas regiões europeias para os Estados Unidos,
porque a gente diz, não, mas a indústria europeia também está se industrializando. Mas é justamente isso, existe uma grande massa de mão de obra desempregada. E muitos deles buscam nos Estados Unidos aquela chamada terra de oportunidades. É uma visão muito semelhante, claro que salvando as devidas proporções do tempo histórico, né, para hoje, quando nós aqui em algumas regiões do Nordeste do Brasil, ao longo da nossa própria história, visualizamos no Sudeste essa promessa de uma vida melhor, digamos assim, né? Mas, enfim, vai ser a indústria, essencialmente, né, que vai apresentar nos Estados Unidos, nesse momento, um índice muito mais elevado de desenvolvimento, se sobressaindo a produção do aço. Nesse caso, os Estados Unidos atingem o primeiro lugar mundial em relação à produção do aço, certo? A multiplicação de invenções, inovações técnicas, a própria abundância de matérias-primas, o aperfeiçoamento das comunicações também e dos transportes transcontinentais, além da criação do sistema bancário nacional, vão acabar favorecendo a industrialização muito rapidamente e que muito rapidamente vai ser concentrada em impérios econômicos estruturados em pequenas relações de monopólios, né, como os trustes, que a gente falou na aula passada, né. Em relação ao protecionismo alfandegário, vai se destacar uma tarifa chamada tarifa McKinley, que vai elevar em basicamente 50%, né, os direitos cobrados aos produtos importados, vai se combinar com um moderado intervencionismo, na verdade, para limitar os excessos, digamos assim, de uma política capitalista liberal, tá? E que vai acabar considerando, com o tempo, algumas formas de monopólio vão acabar sendo consideradas ilegais, certo? Eles vão acabar vivendo um livre comércio, livre um pouco entre aspas, mas acaba existindo uma liberdade comercial um pouco maior do que em outras regiões, outros países, inclusive europeus, né? Que são mais levados, digamos assim, à formação desses monopólios, né? E aí nós temos uma série de compensações que vão ser buscadas na ampliação dos mercados externos, né? Durante muitos anos, os Estados Unidos haviam seguido uma política defensiva, né, formulada pelo presidente Monroe nessa época, e uma doutrina, chamada doutrina Monroe, né, que vai ser resumida na fórmula América para os americanos, que vai manter um sentido defensivo até pelo menos a crise da Guerra de Secessão, né? Quando essa disputa civil ela é finalizada, uma ordem vai ser restabelecida e também intensificado o desenvolvimento econômico da nação, né, dos Estados Unidos, que passa basicamente a encobrir o desejo de substituir, como é que eu posso dizer isso? De substituir a influência de outras nações, até mesmo da Inglaterra, né, nas outras nações americanas, principalmente as latino-americanas, pela própria influência estadunidense, certo? Acaba sendo criada, né, uma reunião, né, chamada Primeira Conferência Internacional Americana, que vai ser convocada pelo secretário de Estado na época, que vai ser realizada em Washington mesmo. E é engraçado que essa primeira conferência ela se dá no ano da instalação da República no Brasil. Ela começa em 1889 e vai até o ano seguinte, né? E aí, nesse momento, vão se adotar uma série de resoluções para estimular o comércio interamericano, né? Obviamente, os Estados Unidos têm em mente essa doutrina Monroe, né? E, obviamente, a sua própria ação imperialista no continente americano, certo? Existem muitos historiadores que apontam essa conferência como um marco, de fato, do pan-americanismo, certo? Mesmo que esse pan-americanismo ele surja sob essa influência imperialista estadunidense. E aí isso vai acabar coincidindo com o final mesmo do século XIX, né? E vai abrir, de fato, caminho a essa política de dominação econômica estadunidense. Beleza? Sim. O Japão, assim como a China, ele se apresentava muito fechado a contatos com o exterior e vai possuir estruturas muito arcaicas no século XIX, se a gente considerar o desenvolvimento tecnológico europeu. Tá? O regime feudal, ele faz parte da realidade japonesa, né? E fazia do imperador uma figura decorativa, de certa forma, principalmente em face do poderio de outros senhores feudais, né? De uma aristocracia rural que tinha feudos
que eram trabalhados por camponeses em condições servis muito semelhantes à Idade Média Ocidental. Tá? Esses senhores feudais eram chamados de daimyos. Tá? Esses daimyos tinham a seu serviço basicamente uma grande clientela de guerreiros, que eram os samurais, certo? E que, em troca do sustento, eles deviam obrigações militares a esses senhores feudais, certo? Muito semelhante àquela relação também de suzerania e vassalagem que a gente encontra lá na Alta Idade Média, certo? Os Tokugawa, que era uma poderosa família de daimyos desde o século XVII, mais ou menos, ocupavam o cargo de shogun. Quem era o shogun? Era o general entre os generais, certo? Ou o generalíssimo, como alguns historiadores falam. E eles vão exercendo um poder muito efetivo. Daí a denominação de shogunato que vai ser dada ao regime dessa época. Tá? Assim como a gente usa feudalismo na Idade Média Ocidental, a gente usa shogunato aí no Japão nesse momento. E aí, contra essa situação, cresciam muitas forças de oposição que vão ser expressadas em diversas... algumas revoltas camponesas, né? No descontentamento de samurais empobrecidos, não era sempre que os samurais viviam numa boa condição de fato, né? E nas ambições também dos comerciantes, né? De uma espécie de burguesia que está se formando no Japão, e também no desejo do próprio imperador em recuperar a sua autoridade desses daimyos, certo? E essas forças acabam sendo liberadas com a penetração das economias ocidentais, certo? Essa abertura do Japão ao imperialismo ocidental acaba sendo realizada primeiramente pelos Estados Unidos. Uma esquadra estadunidense acaba obrigando o shogun a conceder aos estadunidenses o direito de comercializar através de 2 portos. Isso aí acontece na metade do século XIX, 1854 mais ou menos, pelo chamado Tratado de Kanagawa. Felizmente, a gente não precisa decorar esses nomes, né? E 2 portos vão ser abertos, né? Como eu disse, o porto de Shimoda e o porto de Hakodate. Esses tratados, esse tratado acaba sendo considerado também como um tratado desigual, né? E outros ainda vão ser impostos pela França, pela Inglaterra e pela Rússia ao shogun, certo? Que vai ser incapaz de resistir ao poderio dos estrangeiros, né? Espadas não podem encontrar canhões aí nesse momento, certo? Essas concessões vão acabar alimentando uma certa xenofobia na população chinesa. Tá? A reação dos nipônicos ao impacto dessa penetração ocidental vai ser diferente da chinesa, porém, certo? O Japão vai acabar se modernizando, vão adotar as técnicas e as instituições ocidentais, mas não vão abdicar dos seus costumes. A essas mudanças a gente chama de Revolução ou Restauração Meiji, que também é conhecido como o Progresso, certo? E vai se dar durante o reinado do imperador, chamado imperador, meu Deus, como é o nome dele? Mitsuhito. E aí vai se suprimir o shogunato, certo? E o regime feudal vai ser abolido também, provocando em poucos anos uma imensa revolução social, né, muito mais urbana, né? A distinção das castas, né, das chamadas castas feudais, né, muito semelhante à hierarquia estamental que a gente encontra no Ocidente, né, acaba sendo suprimida também. Os daimyos, que eram os senhores feudais, vão perder seus privilégios, vão perder também seus poderes e suas terras vão ser distribuídas a alguns grupos camponeses. Tá? Os samurais, deixando de receber as pensões desses senhores feudais, desses daimyos, acabavam submetidos ao serviço militar e fornecem, consequentemente, os principais quadros do exército, da administração, da polícia, enfim. Tá? O Estado japonês acaba impulsionando as transformações econômicas por conta de todas essas mudanças, vai recorrer a uma série de capitais e técnicos estrangeiros, principalmente ao subvencionar a criação de usinas, que vão ser cedidas posteriormente à iniciativa privada. Tá? A rede ferroviária, a rede telegráfica, frota mercante, tudo isso vai ser construído, né? Como a gente já falou antes. A Era Meiji vai ser uma espécie de mistura entre o iluminismo e revolução industrial no Japão, né? E que vai se dar muito semelhante a como se deu em outras regiões, principalmente inicialmente através da indústria têxtil, certo? Apesar da falta de ferro e da insuficiência das reservas de carvão, né? Afinal de contas a gente está falando de um grande agrupamento de ilhas, né? Então é um território muito limitado, vai se desenvolver uma construção naval e muitas indústrias de transformação vão acabar surgindo. A indústria japonesa, inclusive, ela se inicia, né, na concentração de muitos trustes, que vão receber os nomes de zaibatsus, né,
e que vão atender, no primeiro momento, as necessidades do país e começam a exportar, principalmente tecidos, né? O desenvolvimento industrial acaba fornecendo uma série de novos recursos e isso vai permitir um aumento populacional também desse momento e de forma muito rápida, né? E, paralelamente a isso, vai se empreender um fortalecimento militar, obviamente, certo? O exército se organiza de forma muito poderosa e disciplinada, né? A esquadra de guerra vai também ser construída de forma muito moderna e eficiente para a época, e tudo isso convertendo o Japão em uma potência que vai ter um poderio que muito rapidamente também vai se evidenciar e vai se lançar também a corrida armamentista não, perdão, mas a corrida imperialista. Tá? Essas transformações acabam acontecendo com o apoio da Inglaterra, certo? É preciso a gente dizer isso. E esse apoio vai se explicar principalmente por conta da rivalidade que vai existir entre a Inglaterra e a Rússia, que vai ser um dos aspectos mais marcantes da política internacional aí do século XIX, certo? A expansão russa, que pelo território chinês, vai acabar constituindo uma ameaça muito grande aos interesses ingleses nessa região, tanto na China quanto no Tibete, e em outras regiões asiáticas, essencialmente, né? Daí é que a gente fala de um auxílio inglês ao Japão, visando transformar o Japão em um aliado capaz de conter o poderio russo na Ásia Oriental. Não sabiam os ingleses que, posteriormente, na Segunda Guerra, o Japão iria se voltar contra ela, né? Mas, basicamente, a gente pode dizer que a entrada do Japão nessa corrida imperialista vai ser, assim, sem sombra de dúvidas, espetacular. Após vencer a China e participar da divisão dos seus territórios, né, vai esmagar os russos em rápidas vitórias na chamada Guerra Russo-Japonesa, né? Essa Guerra Russo-Japonesa vai decorrer principalmente das ambições que os russos tinham sobre a Coreia e a Manchúria, que é um território mais ao norte da China. Tá? Territórios esses que os japoneses também desejavam possuir. Né? Os japoneses não tinham esquecido da intervenção russa, né, que obrigava os japoneses a restituir um porto, né, que havia sido ocupado, que foi logo ocupado pelos russos, e se expandiram ali pelo norte da China. Após uma série de protestos diplomáticos que foram inúteis, né, os japoneses acabam rompendo as hostilidades e se apoderam de novo dessas áreas portuárias que antes pertenciam à China, né, povo da China, e acabam derrotando os seus adversários na chamada Batalha Naval de Tsushima, certo? Porém, os Estados Unidos, que na época contava no governo, se eu não me engano, de Roosevelt, acabou ficando muito inquieto com esses progressos japoneses, certo? E acaba oferecendo que os Estados Unidos mediem a conclusão para um tratado, né, que entregue ao Japão parte do território e que com concessões ferroviárias também nessa região, além de reconhecer o próprio protetorado da Coreia, né, que pouco depois vai ser anexado pelos japoneses. O próprio da Coreia também vai sofrer bastante nessa época. Só que a vitória japonesa vai ter uma repercussão muito ampla, né? Pela primeira vez, nesse momento, uma potência europeia era derrotada por um Estado asiático. A derrota russa vai evidenciar a fraqueza, por sua vez, do regime czarista, né? Era o Império Russo ainda, a União Soviética vai demorar um pouquinho para surgir, né? E isso vai ter muitas implicações internas, porque a própria Revolução de 1905 vai constituir um ensaio muito grande da Revolução de 1917, certo? Que vai ser a Revolução Russa, que vai transformar em União Soviética, de fato. E vai levar os russos também a se voltarem prioritariamente para uma política europeia, que vai ter um desenvolvimento naquela região ali dos Balcãs, que vai contribuir também para gerar uma série de crises, que acabam levando para a Primeira Guerra Mundial. Mas essa parte aí é assunto da nossa próxima aula.